Um empresário que convocou atiradores para impedir a posse de Lula foi preso. O nome dele é Milton Baldin. A prisão dele já é um bom começo, mas é preciso ir atrás de muito mais gente. Pois é, o Milton Baldin, que sobe lá no caminhão de som para dizer o que disse, ele está sendo guiado por alguém. Pode ser empresário, pode estar investindo nesse movimento, mas tem gente maior que ele, Ana. Tem gente maior que ele mexendo com isso aí. Primeiro, vamos começar ouvindo o que o homem disse, para entender se a prisão dele se justifica ou não, né? Eu creio que sim, mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei que você também pode ouvir aqui e tirar suas conclusões. Eu preciso que alguém grave esse vídeo, alguém que foi de Mato Grosso, que eu quero mandar a todos os empresários do Brasil que eu conheço. Eu sou Milton Baldin de Juruena, Mato Grosso. Que dia é hoje? 26/11/2022. Esse aí é bom que já fica muito prático ali nos autos. Quando o delegado Adorei. tem o nome do cara, tem o dia e tal. Façam sempre assim, tá, gente? Facilitou Facilita. Eu gostaria de pedir ao agronegócio, a todos os empresários que dão férias para os caminhoneiros e mandam os caminhoneiros vir para Brasília, que nós precisamos de peso e de força aqui. É só 15 dias, não vai fazer a diferença. E queria também pedir aos CACs, os atiradores, que têm armas legais, atiradores. Hoje nós somos, inclusive eu, 900 mil atiradores. Venham aqui mostrar presença para nós aqui. Assim, se nós perdermos essa batalha, o que vocês acham que vai acontecer dia 19? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vão entregar as armas, aí o que eles vão falar? Perdeu o mané. Eita. E como que nós vamos se defender a nossa propriedade e a nossa família? Deus, tem de misericórdia da nação brasileira. Amém. Bom, mencionou até os CACs aí, os clubes de atiradores, sobre os quais falaremos na sequência, porque é muito importante aí a gente dar uma olhada nos números de CACs que estão aparecendo no Brasil, muito por influência do Bolsonaro, por óbvio, né? Mas enfim, esse cara aí foi preso ou não foi? Cadê a informação? Será que tá com a doutora Ana? Opa, uma notícia boa para variar. Polícia Federal prende empresário bolsonarista que convocou atiradores para protesto contra Lula. Prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo e foi realizada nas proximidades do ato antidemocrático em Brasília. Muito bem, tá então a manchete do jornal O Globo, assinada pelo Aguirre Talento. Obviamente, como sempre, a gente recomenda a leitura na íntegra, etc e tal, mas vamos ficar com um trechinho aqui? Vamos lá. A Polícia Federal prendeu na noite dessa terça-feira um empresário que participava de manifestação antidemocrática em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. A ordem partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ana, você viu a história então, né? Ele foi preso, se não na manifestação, próximo à manifestação, né? É o que o Aguirre está contando ali pra gente. E aí, como foi em local público, putz, eu achei muito que ia ter videozinho. Aí eu circulei, fui fundo, pratiquei aí meu nado livre, minha apneia no chorume das redes bolsonaristas, mas não achei registro da prisão do nosso querido Baldin. Infelizmente, sabe, Ana? Infelizmente eu não encontrei, porque se tivesse encontrado, eu certamente mostraria aqui com muito júbilo e alegria. Ao invés disso, a próxima informação que eu tenho não é lá muito alegre, porque ele convoca os CACs e tem uma coisa que vocês precisam saber sobre os CACs. A primeira coisa é, esses clubes, eles facilitam que armas sejam depositadas em mãos criminosas mais tarde. A gente pode falar a gente pode falar a respeito desse assunto um dia, né? É complexo, mas o que eu queria mostrar mesmo e chamar a atenção é isso aqui, ó. Há 4 meses, eles superaram, meu Deus do céu. É isso aí, CACs já superam total de PMs e de integrantes das Forças Armadas em todo o Brasil. Quer dizer, criou-se uma Força Armada paralela, né? Exatamente. E de maneira
muito clara, o Bolsonaro já nos afirmou para que essa força deveria ser usada na cabeça dele, né? Se deu certo ou se não deu é outra história. Mas as intenções me parece que sempre foram óbvias. Ouça ele aí na véspera da eleição. Acho que as pessoas esquecem disso. Os ladrões de dinheiro do passado. Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Eu peço que vocês, cada vez mais, se interessem por este assunto. Se precisar, iremos à guerra. Mas eu quero um povo ao meu lado, consciente do que está fazendo e de que por quem está lutando. Também tenho uma filha de 11 anos de idade. Sei o que a filha tem a ver com isso, então dane-se. Ana, primeiro, o sujeito cria uma força armada paralela, como você colocou ali. E sim, dentro desses CACs existe uma ideologia por vezes perversa. Tem um aí que usa ficou famoso por usar uma simbologia que remete aí a uns alemães que promoveram grandes desgraças para toda a humanidade. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, primeiro você arma essas pessoas, depois diz, pode ser que vocês precisem vir para a guerra aqui, estou chamando assim, como quem não quer nada. Dá para fazer isso impunemente, Ana? Como é que a gente vai lidar com isso no futuro? Olha, o Walter Maierovitch teve uma conversa interessante a respeito disso lá no UOL. Né? A violência política convocada aí pelo Bolsonaro, armada pelo Bolsonaro, planejada pelo Bolsonaro, continua? Vai continuar? Vamos ver. Gancho aí do Dr. Walter, Zé. Então vamos passar para essa parte. O livro, como você falou, parece que fala muito do Brasil também. Dr. Walter, a pergunta que nós vamos tentar responder nesse bloco aí, que o senhor vai tentar responder, né? Pós-Bolsonaro, a violência virou parte da política no Brasil? A gente está vendo, né, que foram 4 anos aí de um discurso de ódio na política. Eu queria começar falando com o senhor... Discurso e ações, né, Kennedy? E ações, isso, né? Sim. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta de cada vez, eu vou mandar as duas de uma vez só. Primeiro, tem um papo aí, muita gente, o Bolsonaro precisa ser anistiado, ele está aí todo deprimido, está chorando agora, não derramou uma lágrima pelos mortos na pandemia, mas agora está chorando porque não tem apoio para o golpismo dele. O Bolsonaro precisa ser responsabilizado pelos crimes comuns que ele cometeu na presidência, para que a gente não admita um presidente que possa vir a adotar o mesmo padrão, ou seja, não admitir esse padrão na presidência. Essa é uma coisa. O senhor acha que ele deve ser responsabilizado pelos crimes comuns? De responsabilidade, a gente sabe que ele não será, porque o Lira matou essa no peito. E 2, a intenção do governo Lula de fazer uma mudança desses decretos que permitiram venda de arma, relaxamento na posse. E o que o senhor acha do eventual êxito de uma nova campanha de desarmamento? Já meti um combo aqui de uma vez para o senhor. Bom, vamos por parte. A primeira delas, com relação à violência e com relação à responsabilização do presidente Bolsonaro. Qual é a meta da justiça criminal no Estado de Direito? O que faz a justiça na área criminal? Não deixar impunes os crimes e não punir inocentes. Essa é a sua meta. Ela não pode sair dessa, que de repente, concedendo aí anistias, absolvições. Por quê? Porque senão está sendo desvirtuada a justiça. Nós não podemos ter uma justiça desvirtuada, porque nós vivemos num Estado democrático e republicano. A pedra angular da República é que todos são iguais perante a lei. Como é que vamos fazer para se dar uma anistia, na realidade, se está caindo no campo da impunidade e da desigualdade? Não se está aqui dizendo
vamos botar ele na cadeia. Não, o devido processo legal, as devidas acusações, o devido direito de defesa e de recursos, a presunção de não culpabilidade. É assim que funciona e é assim que deve se atuar com relação a ele. Muito bem, tá aí o Walter Maierovitch, ele que é um estudioso, entre outras coisas, né, Ana, de máfia e milícias. Então, eu acho que ele sabe do que ele está falando. Então, a gente tem a fala daquele empresário falando sobre, convocando, né, pessoas armadas para um protesto contra o Lula. É mais uma daquelas falas que logo já tem aí declaração dele dizendo não, mas não era bem isso que eu queria dizer, eu só queria que eles fossem lá e dissessem palavras de ordem. O fato deles serem pessoas armadas é só uma coincidência, né? O fato dele mencionar CACs especificamente, né? Já é claro, desde o começo, todo o incentivo do governo Bolsonaro ao porte de armas não tem nada a ver com defesa pessoal, não tem nada a ver com segurança, não tem nada a ver com isso. O objetivo é desestabilizar a sociedade e criar aí uma ou várias pequenas milícias de apoiadores do Bolsonaro, que ajudam a criar um clima de medo, né, de terrorismo, basicamente, é terrorismo, né, deixa todo mundo com medo de se opor ao bolsonarismo, e é a isso que nesse caso eles estão se fiando, né, tentando promover esse clima de medo até o final, tentando se apoiar nisso. Fico um pouco mais tranquila sabendo que as instituições brasileiras estão funcionando neste caso, e o sujeito que faz uma ameaça dessa é uma ameaça à vida do presidente eleito, tem que responder por isso. Né? Isso não é algo que num país sério possa ser feito impunemente mesmo.